Investidor, começando mais um InfoMoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo o que você precisa saber para operar nessa sexta-feira. Sexta-feira, dia 29 de julho de 2016, fechamento de semana, fechamento de mês, rodada de resultados, surpresa positiva com os Estados Unidos e negativa com o Japão. Sexta-feira, realmente o dia da maldade hoje, muita coisa acontecendo no mercado. Vamos passar por tudo agora, agora 10 horas e 7 minutos. A bolsa está abrindo, mas muitas das ações que eu quero falar ainda não iniciaram o pregão. Então, a gente vai falando devagarzinho, só para ver a abertura das ações que divulgaram o resultado. Uma já abriu, Embraer, 5% de queda, o papel já despencando. Vamos falar como foi o resultado de Embraer, vamos falar como foi o resultado de Raia Drogasil, Ambev, BRF, Hering, Grendene, Tecnos, Multiplan, muita empresa aqui que a gente tem para comentar. Também já vou fazer o primeiro comentário, as Small Caps. Lembrando sempre, essa semana tivemos painel de Small Caps, todo dia 11h15 da manhã, Paula Barra entrando ao vivo, com um analista ou um gestor para falar de uma Small Cap. E tem sido um sucesso, basta ver o desempenho das ações, né? Ontem a Fras-le, que foi a empresa comentada pelo gestor da Mosaico Capital, a ação chegou a subir 20%, hoje nesse pregão já está subindo 9%, agora está subindo 6,5%, com um volume bem acima da média. Pessoal gostando das explicações dos gestores sobre por que estão otimistas. Hoje é dia de Alupar, small cap do setor elétrico, que o gestor acredita num potencial de alta de até 50%, mas isso até o final de 2017, não é nesse ano. Nesse ano ele só espera mais 17% de alta para a ação da Alupar. Bom, vamos começar então pelo noticiário global, aí a gente vai chegando para as empresas, certo? Primeiramente, Ibovespa Futuro caindo 0,4%, o Ibovespa à vista caindo 0,26%, agora são 10 horas e 9 minutos. O dólar futuro cai 1,34%, mergulha ladeira abaixo, lembrando que hoje é dia de Petax, dia de fechamento do Petax, isso acaba pressionando bastante, então a gente deve ver uma pressão no dólar até o meio-dia. Quando a Petax fechar, ele volta à tendência normal, volta à tendência contrária. O que trouxe de novidade lá fora, né? Primeiramente, o Japão decepcionou investidores que esperavam estímulos maiores que esperados, ou melhor, esperavam muito mais estímulos do que foram anunciados, né? Foi um estímulo pequeno do Japão. Ele apenas aumentou as compras de ETFs, mas manteve a meta de base monetária em 80 trilhões de ienes, assim como o ritmo de compra de ativos, incluindo títulos do governo japonês. Ele também manteve a taxa de 0,1% de juro que cobra de uma porção de reservas em excesso que as instituições financeiras deixam no Banco Central. Ou seja, sem grandes novidades, isso acabou sendo um balde de água fria no mercado asiático. Além disso, o minério de ferro, que vem subindo forte, caiu hoje 2%, fechou a 59,37 o minério lá de Qingdao, e o petróleo volta a cair, testando o suporte dos $42, está caindo 1,5%, isso tudo mexendo com o mercado hoje. Em Estados Unidos, a gente tem uma notícia negativa para o país, mas positiva para o mercado financeiro, né? O PIB, a primeira prévia do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos, mostrou que a economia norte-americana cresceu 1,2%, a estimativa era de 2,5% de alta da economia, ou seja, cresceu a metade do que era esperado, e o número do primeiro trimestre foi revisado de 1,1 para 0,8, ou seja, cresceu menos que esperado no segundo TRI e cresceu menos que esperado no dado revisado do primeiro TRI. Isso aí, para a política de juros, pode sinalizar que o Federal Reserve não deve subir juros no curto prazo, haja vista o cenário fraco da economia norte-americana. Ainda nos Estados Unidos, vamos ter hoje 10h45 PMI de Chicago, às 11 horas índice de confiança de Michigan, e também teremos 2 discursos de membro do Federal Reserve. O John Williams, que é o presidente do Fed de São Francisco, vai falar às 10h30, e o Robert Kaplan vai falar às 2 horas, ele que é o presidente do Fed de Dallas. Aqui no Brasil, notícias principalmente no campo político. A gente tem primeiro a Dilma Rousseff, presidente afastada, que entregou na noite de ontem para a comissão de processante do impeachment no Senado os documentos com as alegações finais da defesa dela. A gente tem a delação da Odebrecht, os jornais de hoje destacam que as delações premiadas dos executivos da empreiteira Odebrecht podem colocar mais de 100 políticos dentro da lista de
de delações, né? Vai ser a delação mais explosiva da Lava Jato, como eles estão mencionando. Dentre eles, pelo menos 10 governadores e ex-governadores estarão nessa superlista do Odebrecht. De indicadores por aqui, a gente teve a PNAD contínua, né? A taxa de desemprego aumentou de 11,2 para 11,3 em junho, foi em linha com o esperado. O IPP, que é o índice de preço ao produtor da indústria de transformação, avançou 0,52%, uma desaceleração alta de 0,9% em maio. Índice de confiança da indústria bateu o maior patamar desde novembro de 2014, alcançando 87,1 pontos. E, por fim, a confiança subiu mais que esperado na prévia da sondagem, né? Para finalizar, o presidente interino Michel Temer teve 2 conversas na quinta com o ministro do Planejamento Diogo Oliveira e, segundo jornais, o Temer concorda com o novo formato sugerido pelo ministro da Fazenda Henrique Meirelles de transferir a Secretaria de Orçamento Federal para o Meirelles, que estava com o Diogo Ferreira, né, no ministro do Planejamento. Ele acredita que a transferência melhorará o controle de gastos e, ao mesmo tempo, ajudará o governo a enfrentar as pressões corporativas da Receita. Bom, tudo isso tendo dito, vamos para os destaques corporativos. Primeiramente, a Embraer já está em leilão, caindo 8%, papel desabando. Vamos pegar o resultado de Embraer. A empresa encerrou o segundo trimestre com prejuízo de 337 milhões de reais, revertendo o lucro de 399 milhões apurado no segundo tri de 2015. O resultado foi pior do que esperado pelo mercado, foi 21% pior do que esperado pelo mercado. Também ela fez provisão de 200 milhões para investigação sobre a alegação da não conformidade com o órgão norte-americano em venda de aeronaves fora do Brasil. E pegar algum dado operacional aqui, tem aqui o EBITDA. O EBITDA ficou negativo em 153 milhões contra 548 milhões positivo registrado um ano antes. Resultado bem ruim para a empresa fabricante de aeronaves. E ela também cortou a estimativa para a entrega de aviões esse ano para 70 a 80 aviões leves e 35 a 45 aviões grandes. E com isso a projeção para a receita líquida foi reduzida para o intervalo de 1,6 a 1,75 bilhão, antes era de 1,75 a 1,9 bilhão de dólares. Ação desabando, deve estar renovando o mínima do ano, o papel que já vinha sofrendo com a queda do dólar, agora também sofre com a queda do mercado de aeronaves. Ambev outra que cai forte, 3% de queda. Ambev, a maior cervejaria da América Latina, teve queda de 22% no lucro líquido do segundo trimestre, chegando em 2,195 bilhões. Resultado foi pior do que esperado pelos analistas e foi marcado por uma queda nas vendas em volume que trouxe corte nas perspectivas de receita da empresa no Brasil esse ano. A receita líquida cresceu 4,7% em comparação ao ano antes, e o custo cresceu 3,1%. A receita conseguiu crescer mais que o custo, mas as projeções pioraram para a Ambev, o papel caindo bastante. Bom, quem teve um resultado positivo, só achar aqui na pauta, que tem muita coisa aqui na pauta, foi a Raia Drogasil, papel que já é uma das melhores ações da Bolsa nos últimos anos. Nesse ano já estava subindo 81%. O papel hoje sobe mais 2%, mesmo com o dia ruim. A Raia Drogasil consegue subir bem, subindo mais de 2%, ampliando a alta que ontem era de 81% nesse ano. Lembrando que ela foi a melhor ação da Bolsa no ano passado. O resultado dela trouxe um crescimento de 44,6% no lucro líquido para 157 milhões e 800 mil reais. A receita líquida saltou 25% para 2,78 bilhões de reais. E o EBITDA avançou 39%, todos esses números comparando com o segundo tri de 2015. Saltou para 304 milhões. Além disso, ela elevou a projeção de abertura de lojas nesse ano, que era de 165 para 200 novas lojas. Para 2017 também foi elevado de 195 para 200 lojas. Resultados bons, crescentes, melhores que o esperado, levemente melhores que o esperado, e com um guidance mais agressivo, né? Isso que o mercado gosta, isso que o mercado quer, e a ação acaba reagindo bem. O BTG Pactual comentou aqui, a recente execução tem sido um exemplo de consistência e o segundo trimestre foi certamente um bom período para a companhia. Como o valuation continua exigente, nós mantemos nossa avaliação neutra, apesar de reconhecer que a companhia é uma clara vencedora em seu segmento, disse o BTG em seu relatório divulgado ao mercado. Aos clientes. Bom,
Vamos pegar agora mais um resultado aqui, falar de BRF, só dar uma excluída aqui nas linhas que já falamos, só ficar mais fácil. BRF, ela trouxe um lucro 10 vezes abaixo do esperado, mas mesmo assim a ação reage positivamente, está subindo 3% a ação da BRF. Ela teve um lucro de 31 milhões, é 91% menor do que 12 meses atrás, né? Foi 364 milhões, e o EBITDA caiu 31% para 944 milhões. Com isso, a margem EBITDA caiu 6,3 pontos percentuais, né? Foi de 17,4% para 11,1%. Não dá para entender, estão até perguntando aqui se alguém entendeu essa da Brasil Foods. Não dá para entender realmente o resultado ruim. Falaram do momento adverso da empresa, mesmo assim a ação está subindo. Algum relatório de análise deve ter falado alguma coisa muito boa, ou então alguma notícia que está saindo sobre BRF, mas aqui, pelo menos, olhando os resultados, nada explica essa queda dos números, essa alta no mercado de ações, né? Bom, continuando aqui, temporada de balanços, Hering subindo 3%, vamos achar aqui o resultado da Hering, registrou um lucro de 61,7 milhões, alta de 4,9% sobre o mesmo período do ano passado. Já a receita líquida ficou praticamente estável em 380,8 milhões. Ela explicou que a melhora do lucro se deu por ganhos de produtividade nas lojas e realização de menos promoções. Analistas do BTG Pactual apontaram que o resultado foi fortemente impactado pelo cenário macroeconômico adverso e, na avaliação deles, o preço das ações tem uma perspectiva sombria para o curto prazo. Mesmo assim, a ação reagindo bem, papel subindo 3% nesse momento no Ibovespa. Também teve no Ibovespa Multiplan, papel mais estável, subindo 0,9% só, mostrou um aumento de 4,4% na receita para 269,8 milhões. Já o lucro líquido cresceu 2,4% para 98,7 milhões. O Credit Suisse ressaltou a resiliência dos resultados da Multiplan, que tem taxa de ocupação de 98% em seus shoppings. Bom, tem mais resultados aqui. Primeiramente, vou dar uma olhada nas que estão dentro do Ibovespa, né? Bom, vou passar mais rapidamente aqui, acho que fica mais fácil. Grendene, vamos dar uma olhada, Grendene subindo 2%, lucro cresceu 4,9% no período. Teve também Fleury, vamos dar uma olhada em Fleury, Fleury 3, subindo 2,23%, resultado do Fleury, ela teve um lucro líquido 40% maior nesse segundo trimestre, chegando a 46 milhões de reais. O EBITDA avançou 8,5% no mesmo período, resultado bom do Fleury, mostrando um forte crescimento. Sul América teve um lucro praticamente estável em 126 milhões de reais, Sul América que sofreu bastante ontem com o resultado do Banco do Brasil, mas hoje dispara 9% após esse resultado, recuperando boa parte das perdas de ontem, aliás, mais do que recuperando as perdas de ontem, e o papel decolando na bolsa hoje. Engie 3, né, a famosa extinta Tractebel, né? Vamos pegar aqui o ticker dela, EGIE3, subindo 2%. Ela teve um lucro 57% maior nesse segundo trimestre, somando 328 milhões de reais, e também reportou um EBITDA de 751 milhões de reais, alta de 28% na base comparativa. O Credit Suisse falou que o resultado foi fraco, mas foi ofuscado pelo pagamento de um dividendo e um nível de vendas bastante forte. Isso deve ter animado os investidores no pregão de hoje, a ação sobe 2%. Falar de Tecnos também, a fabricante de relógios teve um prejuízo de 5 milhões. Com isso, ela reverteu o lucro de 12 milhões reportado 12 meses atrás e a receita líquida caiu 11%, enquanto o EBITDA caiu 57%. A ação da Tecnos cai 2% no pregão de hoje. Vamos lá, mais resultados. Vamos ver se já foi todos. Foi Grendene. Bom, resultados foram praticamente todos. Vamos falar agora das outras notícias que não são resultados, né? A começar, a Farrell falou que não descarta um possível aumento de capital na Oi, segundo informações do estado de São Paulo. A Farrell é uma das acionistas da Oi. A Oi está em leilão e deve abrir com leve alta, está cotada a 2,52 no leilão. Ela fechou ontem a 2,49, uma alta bem sutil. O Bradesco, né, teve uma teleconferência hoje, teve um anúncio ao mercado ontem falando que se trata de um juízo preliminar decorrente dos argumentos expandidos exclusivamente pelo Ministério Público Federal, falando sobre a denúncia
de que o Trabuco, presidente do Bradesco, tinha plena ciência das negociações com o CARF. O Bradesco desabou ontem e no pregão de hoje, vamos dar uma olhada no papel de Bradesco, BBDC 4, recuperando um pouquinho, né? 0,6% de alta, uma alta bem singela de Bradesco, continua bem tenso a situação do banco. Continuando aqui, Sabesp, recomendação rebaixada de overweight para neutro pelo JP Morgan. Sabesp, uma das grandes ações de Bovespa nesse ano, cai 0,55% com a notícia, nada que assuste muito os investidores. O preço-alvo é de R$ 32,00, a ação hoje está R$ 30,60, dá um upside aí de nem 5% para a ação da Sabesp, esse novo preço-alvo. A Gol anunciou os novos diretores, né, que teve a renúncia recente, com isso foi eleito o diretor, vice-presidente financeiro e diretor de RI, Richard Lark. Ele foi eleito para substituir o Edmar Prado Lopes Neto. A ação da Gol, vamos dar uma olhada como está reagindo o papel da empresa. Hoje a ação sobe 1,8%. Bom, de destaques da pauta são esses, muitos destaques. Vamos dar uma olhada antes de se despedir no Ibovespa. Ibovespa 0,09 de alta, bem perto da estabilidade, chegou a cair 0,38, chegou a subir 0,20 e continua naquela zona de indefinição. Estamos há 10 dias, agora 11 dias, né, desde o dia 18 de julho, numa zona de indefinição bem chata, né? O mercado não consegue sair do lugar. Petrobras aparece com a maior alta. Engraçado, vamos dar uma olhada se o petróleo virou. Até o início do programa, o petróleo operava em queda. E o petróleo amenizou bem as perdas, está caindo só 0,3% nesse momento. A Petrobras virou para uma boa alta, subindo 3,15% nesse momento. BRF aparece logo atrás, soltou o resultado. Raia Drogasil e Engie, que é a antiga Tractebel, são as maiores altas. Petrobras recuperando-se, né, com a diminuição das perdas do petróleo. E BRF, Raia Drogasil e Engie soltaram resultados, todos trouxeram bons números. Na ponta de baixo, Embraer caindo 6%, resultado ruim. Ambev também resultado ruim, caindo 2,5%. Pão de Açúcar estendendo as perdas de ontem, chegou a cair 10% ontem, Pão de Açúcar, foi terrível. E aí vem o time de commodities, CSN, Vale, Klabin, Fibra, empresas que perdem com a queda do dólar e a queda do minério de ferro. Bom, esses são os destaques da pauta. Hoje, agora 11h15, vai começar o último das 5 small caps analisadas nessa semana, um painel de small caps que a gente realizou aqui no InfoMoney. Vale a pena ficar de olho, porque nos últimos dias as small caps analisadas trouxeram um forte movimento de alta. Hoje vai ser analisada a Unity da Alupar, Alup11. E também, sexta-feira, como vocês já sabem, 5 horas em ponto, vai começar o Visão Técnica, trazendo aquela análise de como foi a semana e o que esperar da semana que vem, né? A semana que o Ibovespa pouco se mexeu, a gente não sabe se pode encarar isso como aquela correção, o mercado meio que congestionou-se antes de voltar a subir, ou se isso já é uma indicação não muito favorável para aquele call da década que o André Moraes abriu semana passada. Bom, no mais eu me despeço aqui, fiquem de olho aí na repercussão da delação da Odebrecht, os nomes que podem sair podem trazer um barulho extra no mercado e também fiquem atentos à repercussão dos resultados. Vocês estão vendo que a temporada de resultados está fazendo muito preço no mercado. Hoje as maiores altas e baixas do Ibovespa são empresas que divulgaram resultado. Ontem foi a mesma coisa. Então vale a pena ficar de olho na agenda InfoMoney para saber quais resultados que serão divulgados e quais ações que vale a pena vocês ficarem de olho. Eu me despeço aqui. Tenham todos um bom pregão. Quem eu não vê no Visão Técnica, bom fim de semana e até segunda-feira com mais InfoMoney na Bolsa. Tchau!